Durante a década de 1990, começaram a surgir as principais evidências de que as ações do ser humano estavam impactando o clima global. No início, parte dos pesquisadores assumiu uma postura cética, creditando as alterações observadas a fatores naturais. Porém, com o tempo, as medidas e os modelos de análise climática foram se tornando mais complexos, robustos e precisos, o que levou à formação de um consenso científico acerca da origem humana, das mutações climáticas resultantes da emissão de gases de estufa, CO2, CH4, N2O, entre outros. Como os fatos constatados poderiam ser incômodos para certas empresas detentoras de grande poder econômico, como as do setor petrolífero. Seus dirigentes passaram a pensar em estratégias centradas em lançar dúvidas sobre as novas descobertas. Assim, nem toda a população as reconheceria como verdadeiras e a pressão política para regulações que visavam mitigar a emissão de CO2 atingiria a esses grupos empresariais com menor intensidade. A própria adoção do termo mudanças climáticas, mais brando em relação ao aquecimento global, usado anteriormente, foi parte de uma tática discursiva utilizada para desenvolver uma falsa controvérsia que convenceu parcela significativa da população de ideias sem respaldo acadêmico e intelectual, como, por exemplo, a de que a ecologia é simplesmente um ataque à modernização e ao desenvolvimento econômico, ou a de que ambientalistas formam apenas mais um mob entre os vários existentes. No Brasil, embora 85% das pessoas acreditem que o planeta está ficando mais quente, segundo levantamento do Instituto Datafolha, em 2019, não se pode dizer que não exista negacionismo climático. 1. Entende-se da leitura do texto que a adoção da expressão mudanças climáticas em lugar de aquecimento global inclui-se entre as estratégias criadas por dirigentes de grandes grupos econômicos para desviar a atenção das pessoas em relação à gravidade da crise climática. Certo. A leitura do texto sugere que a adoção da expressão mudanças climáticas em vez de aquecimento global faz parte das estratégias criadas por dirigentes de grandes grupos econômicos para desviar a atenção das pessoas em relação à gravidade da crise climática. Ao usar termos menos alarmantes e mais neutros, como mudanças climáticas, em vez de aquecimento global, os dirigentes empresariais podem tentar minimizar a percepção pública da gravidade do problema e criar uma falsa controvérsia em torno dele, dificultando a aceitação de medidas de mitigação e regulação pelos setores empresariais mais afetados. Essa estratégia visa reduzir a pressão política sobre esses grupos econômicos e atrasar a implementação de medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa. 2. Entende-se da leitura do texto que parte expressiva da população brasileira está convencida de que a ecologia vai de encontro à modernização e ao desenvolvimento econômico. Certo. O texto menciona que algumas ideias sem respaldo acadêmico e intelectual foram difundidas, como a ideia de que a ecologia é um ataque à modernização e ao desenvolvimento econômico. 3. De acordo com o texto, uma pesquisa realizada no Brasil pôs em dúvida a existência de negacionismo climático no Brasil. Errado. O texto menciona que, embora 85% das pessoas no Brasil acreditem que o planeta está ficando mais quente, segundo um levantamento do Instituto Datafolha em 2019, ainda assim existe negacionismo climático no país. O fato de uma maioria acreditar no aquecimento global não implica que não haja negacionismo climático, já que uma parte da população ainda pode negar ou minimizar a importância das mudanças climáticas causadas pela atividade humana. 4. Depreende-se da leitura do texto que os estudos que atribuem a ações humanas as mutações climáticas resultantes da emissão de gases estufa são falaciosos. Errado. Não se depreende isso da leitura do texto. Pelo contrário, o texto menciona que ao longo do tempo, as medidas e os modelos de análise climática foram se tornando mais complexos, robustos e precisos, levando à formação de um consenso científico acerca da origem humana das mudanças climáticas resultantes da emissão de gases estufa, como CO2, CH4, N2O, entre outros. Isso sugere que os estudos que atribuem as mutações climáticas às ações humanas são baseados em dados sólidos e robustos, contrariando a ideia de que seriam falaciosos. 5.
A oração de que as ações do ser humano estavam impactando o clima global, linhas 2 e 3, subordina-se à oração anterior e expressa uma circunstância de causa em relação às evidências mencionadas na oração principal. Errado. A oração de que as ações do ser humano estavam impactando o clima global não expressa uma circunstância de causa em relação às evidências mencionadas na oração principal. Na verdade, ela expressa a informação sobre a natureza das evidências, ou seja, que elas indicavam que as ações do ser humano estavam impactando o clima global. 6. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal assumiu, linha 4, estivesse flexionada na terceira pessoa do plural. Certo, a frase corrigida seria: assumiram uma postura cética. Isso ocorreria para concordar com o sujeito parte dos pesquisadores, que está no plural. 7. Na linha 5, o emprego da preposição a, em fatores naturais, justificasse pela regência do verbo creditar, empregado na forma nominal de gerúndio, creditando. Certo. Na frase em questão, o verbo creditar está sendo usado na forma nominal de gerúndio creditando, o que indica uma ação contínua ou um estado de ação. A preposição a é usada para introduzir o complemento verbal, indicando a quem ou a que a ação está sendo atribuída. Portanto, a preposição a em na fatores naturais está justificada pela regência do verbo creditar. A frase corrigida seria: creditar a fatores naturais. 8. A primeira oração do terceiro parágrafo do texto é introduzida por uma conjunção adverbial causal. Certo. A expressão como os fatos constatados poderiam ser pode ser interpretada como uma conjunção adverbial causal, introduzindo uma explicação para a ação descrita no parágrafo. Neste caso, a razão ou a causa para a ação é a constatação de que os fatos poderiam ser incômodos para certas empresas detentoras de grande poder econômico, como as do setor petrolífero. 9. Consideradas as relações coesivas do terceiro parágrafo do texto, é correto afirmar que, no segmento as reconheceria como verdadeiras, linhas 17 e 18, o termo as retoma estratégias, linha 15. Errado. O termo as na frase nem toda a população as reconheceria como verdadeiras, linhas 17 e 18, não se refere diretamente a estratégias, linha 15, mas sim a algo mencionado anteriormente no texto. Neste caso, as refere-se provavelmente às novas descobertas mencionadas na frase anterior. 10. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após o termo verdadeiras, linha 18. Certo. A frase corrigida seria: nem toda a população as reconheceria como verdadeiras, e a pressão política para regulações que, ponto, a inserção da vírgula não afetaria a estrutura gramatical da frase, mas poderia ajudar a melhorar a clareza da leitura, indicando uma pausa natural entre as duas partes da frase. 11. No segmento a de que os ambientalistas, linhas 29 e 30, está subentendida a palavra ideia após a. Certo. A frase poderia ser reescrita de forma mais completa como a ideia de que os ambientalistas formam apenas mais um mob entre os vários existentes, ponto. Essa omissão é comum na língua portuguesa, especialmente quando o contexto já estabeleceu o que está sendo referido. Neste caso, o texto anteriormente mencionou diferentes ideias relacionadas aos ambientalistas, então é compreensível que ideia seja subentendida nesse contexto. 12. Na última oração do texto, a expressão negacionismo climático funciona sintaticamente como complemento da forma verbal exista, que está conjugada no presente do subjuntivo. Errado. A frase em questão é: não se pode dizer que não exista negacionismo climático. Aqui, negacionismo climático é o sujeito da oração, e exista está conjugado no presente do subjuntivo para expressar uma possibilidade ou hipótese. 13. Seria gramaticalmente correto e coerente com as ideias do texto reescrever o segmento visavam mitigar a emissão de, linha 19, da seguinte forma: objetivavam a mitigação de emissão de. Errado. Na frase original, visavam mitigar a emissão de, o verbo visavam está sendo seguido por um complemento direto, que é mitigar a emissão de. A forma correta de construir essa frase com o verbo objetivar seria objetivavam a mitigação da emissão de.
onde a mitigação da emissão de é o complemento direto do verbo objetivar. A preposição a é usada para introduzir o complemento direto do verbo objetivar, enquanto a é uma contração da preposição a com o artigo definido feminino a, que não seria apropriada nesse contexto. Julgue o próximo item, considerando a correção gramatical do trecho apresentado bem como a adequação da linguagem nele empregada no que se refere aos atributos de concisão e objetividade, característicos da correspondência oficial. 14. Informamos que o objetivo deste documento nada mais é que comunicar que a sistematização dos trabalhos realizados durante a semana pedagógica deverão ser concluídos até o último dia útil deste mês. Errado. Correção gramatical. O verbo deverão está no plural, deverão ser concluídos, o que não está de acordo com o sujeito sistematização, que é singular. Portanto, deverá ser concluída para concordar corretamente com o sujeito. Concisão e objetividade. O trecho poderia ser simplificado para tornar a mensagem mais clara e direta. Por exemplo, poderia ser escrito como: informamos que a sistematização dos trabalhos realizados durante a semana pedagógica deverá ser concluída até o último dia útil deste mês. 15. No Windows 8, quando um novo aplicativo é instalado no computador, por padrão, é criado um atalho para este aplicativo na extremidade direita da tela inicial. Certo. No Windows 8, por padrão, quando um novo aplicativo é instalado, é criado um atalho para este aplicativo na extremidade direita da tela inicial, para facilitar o acesso rápido aos aplicativos instalados. Essa é uma das características do sistema operacional Windows 8, que visa proporcionar uma experiência de usuário mais intuitiva e eficiente. 16. Uma das formas disponíveis no Windows 8 para desligar o sistema é clicar no botão, localizado no canto superior direito da tela inicial. Errado. No Windows 8, a forma de desligar o sistema não envolve clicar em um botão localizado no canto superior direito da tela inicial. No entanto, no Windows 8, o usuário pode desligar o sistema acessando o Charms Bar, barra de Charms, que é uma barra lateral que aparece quando você move o cursor do mouse para o canto superior direito ou inferior direito da tela, ou ao pressionar a combinação de teclas Windows C. Uma vez aberta a Charms Bar, o usuário deve clicar em Configurações, Settings, e depois em Power para acessar as opções de desligamento, reinicialização e suspensão do sistema. 17. O APA é um estilo que pode ser selecionado no Word 2016. Por meio da guia Referência, Citações e Bibliografia, para usar o nome do autor e a data de publicação nas bibliografias. Certo. No Word 2016, é possível selecionar o estilo APA, American Psychological Association, para formatar automaticamente citações e bibliografias. Para fazer isso, você pode seguir estas etapas. Na guia Referências, clique em Estilo no grupo Citações e Bibliografia. Selecione Estilo APA na lista suspensa. Ao selecionar o estilo APA, o Word formatará automaticamente as citações e as referências bibliográficas de acordo com as diretrizes do estilo APA, incluindo o uso do nome do autor e a data de publicação nas bibliografias. Conforme mencionado, essa é uma ferramenta útil para quem precisa seguir as normas do estilo APA em seus trabalhos acadêmicos ou profissionais. 18. Na construção de uma rede de computadores, um cabo de fibra ótica e um cabo par trançado utilizam o mesmo tipo de conector, o Rio de Janeiro 10. Errado. O conector Rio de Janeiro 10 não é comumente usado para cabos de fibra ótica. Na verdade, o conector Rio de Janeiro 10 é geralmente associado a cabos de par trançado, como os usados em telefones convencionais ou em redes de computadores para conectar telefones ou dispositivos como modems DSL. Os cabos de fibra ótica, por outro lado, geralmente usam conectores específicos para fibra ótica, como os conectores SC, LC, Street ou outros tipos, dependendo do tipo de fibra ótica e da aplicação específica. 19. O LinkedIn é um exemplo de uma rede social voltada principalmente para compartilhamento de fotos e vídeos. Errado. Não, o LinkedIn não é uma rede social voltada principalmente para compartilhamento de fotos e vídeos. O LinkedIn é uma rede social profissional focada em conectar profissionais e empresas. Ele é usado principalmente para networking, busca de emprego, recrutamento,
compartilhamento de informações sobre carreiras e negócios, além de permitir a criação de perfis profissionais detalhados, publicação de conteúdo profissional e participação em grupos de discussão sobre temas relacionados ao trabalho. Embora o LinkedIn permita o compartilhamento de imagens e vídeos, esses tipos de conteúdo não são o foco principal da plataforma. Em vez disso, o LinkedIn é mais conhecido por seu uso em atividades profissionais e networking. 20. Uma das desvantagens da computação em nuvem é a limitação de acesso à rede. Uma vez que ela somente oferece acesso a partir de uma rede empresarial, ou seja, o usuário estando dentro de uma empresa ou de um órgão público. Errado. Na verdade, uma das vantagens da computação em nuvem é precisamente o contrário. Ela oferece acesso remoto e flexibilidade para os usuários acessarem recursos de computação, armazenamento e aplicativos a partir de qualquer local com acesso à internet, e não apenas a partir de uma rede empresarial. Com a computação em nuvem, os usuários podem acessar seus dados e aplicativos a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, seja dentro da empresa, em casa, em viagens ou em qualquer outro lugar. Isso proporciona maior mobilidade e facilidade de acesso aos recursos, eliminando a necessidade de estar fisicamente presente em um local específico para acessar os dados e aplicativos. 21. A criptografia é um dos mecanismos de segurança da informação que pode ser entendida como um conjunto de métodos e técnicas para cifrar ou codificar informações legíveis por meio de um logaritmo. Certo. A criptografia é, de fato, um dos mecanismos de segurança da informação e pode ser entendida como um conjunto de métodos e técnicas para cifrar ou codificar informações legíveis por meio de algoritmos matemáticos. O objetivo da criptografia é proteger os dados tornando-os ilegíveis para pessoas não autorizadas que possam interceptá-los durante a transmissão ou armazenamento. Existem diferentes tipos de algoritmos de criptografia, como algoritmos simétricos e assimétricos, que são usados para codificar e decodificar informações. A criptografia desempenha um papel fundamental na segurança da informação em diversos contextos, incluindo comunicações pela internet, transações financeiras online, armazenamento de dados sensíveis e muito mais. 22. Atualizar constantemente o sistema operacional pode corrigir falhas de segurança, além de implementar melhorias para proteger o sistema contra possíveis explorações. Certo. Manter o sistema operacional constantemente atualizado é uma prática fundamental para garantir a segurança do sistema. A atualização regular do sistema operacional pode corrigir falhas de segurança conhecidas, vulnerabilidades, e implementar melhorias para proteger o sistema contra possíveis explorações por parte de invasores. Os desenvolvedores de sistemas operacionais frequentemente lançam atualizações de software que incluem patches de segurança para corrigir falhas identificadas que podem ser exploradas por hackers para comprometer a segurança do sistema. Essas atualizações também podem incluir melhorias de segurança e novos recursos para fortalecer a proteção do sistema contra ameaças emergentes. No interior de um labirinto complexo e enigmático, o objetivo de Teseu é encontrar o Minotauro, que está firmemente posicionado no ponto 6,9, enquanto ele inicia sua jornada a partir do ponto de origens 0,0. As únicas opções de movimento disponíveis para Teseu são as seguintes: item ele pode avançar uma unidade para a direita, indo do ponto x, y, para o ponto x1, y. Item ele pode subir uma unidade, movendo-se do ponto x, y, para o ponto x, y1, ponto 23. Teseu precisará executar um total de 15 movimentos para encontrar o Minotauro. Certo. Para encontrar o número total de movimentos que Teseu precisa executar para chegar ao Minotauro, podemos calcular a distância entre o ponto de origem de Teseus, 0, e o ponto onde o Minotauro está posicionado, 6,9, e somar o número total de passos necessários para percorrer essa distância. A distância horizontal entre os pontos é 6 unidades, 6,0, e a distância vertical é 9 unidades, 9,0. Para chegar do ponto 0,0 ao ponto 6,9, Teseu precisará fazer 6 movimentos para a direita e 9 movimentos para cima. Portanto, o número total de movimentos que Teseu precisa executar é a soma das distâncias horizontais e verticais. Ou seja, 6,9 é igual a 15 movimentos.
24. O número total de caminhos distintos que Teseu pode seguir para encontrar o Minotauro é inferior a 5.000. Errado. Teseu precisa fazer um total de 15 movimentos para chegar ao ponto onde o Minotauro está posicionado, dos quais 6 movimentos são para a direita e 9 movimentos são para cima. Portanto, precisamos calcular. A combinação de 15 itens tomados de 6 em 6 é igual a 15 fatorial dividido por 6 fatorial multiplicado pelo fatorial de 15 menos 6. A combinação de 15 itens tomados de 9 em 9 é igual a 15 fatorial dividido por 9 fatorial multiplicado pelo fatorial de 15 menos 9. Depois, multiplicamos esses resultados para obter o número total de caminhos distintos. Vamos calcular. A combinação de 15 itens tomados de 6 em 6 é igual a 6 fatorial multiplicado por 9 fatorial, dividido pelo fatorial de 15, que resulta em 505. A combinação de 15 itens tomados de 9 em 9 é igual a 15 fatorial multiplicado pelo fatorial de 9, dividido pelo fatorial de 6, que também resulta em 505. Agora, multiplicamos esses resultados. 5.005 vezes 5.005 igual 25.025.025.